essa live aqui. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro, porque hoje foi um dia triste, né, para o jornalismo esportivo. Nós, três jornalistas esportivos aqui, que com certeza nos inspiramos nessas pessoas, né? Hoje morreu o Silvio Luiz, que era o meu narrador preferido, né? A minha história com o Silvio Luiz tem a ver com o meu tio, que o meu tio imitava os bordões do Silvio Luiz, e a partir dessas imitações do meu tio, eu fiquei sabendo quem era, eu comecei a imitar, e o meu tio imita até hoje, assim, e sempre gostei muito das narrações dele, desde que depois ele fez muitos trabalhos, né, pela TV brasileira. Eu sempre admirei muito ele, a capacidade de improviso dele, né? O Silvio Luiz, que era árbitro de futebol também, né? Ele foi árbitro de várzea, então ele era um cara que conhecia muito futebol. Então aqui nossos sentimentos aí ao mundo do esporte. Também ao Antero Greco, que é um cara também que eu tenho um carinho grande. A dupla que ele formou com o Amigão, né? Eu chamo meu sobrinho de Amigão, né? O Davi, meu sobrinho vai fazer 13 anos agora, eu chamo ele de Amigão. Eu chamo ele de Amigão por causa do Antero Greco e do Paulo Amigão, né, velho? Então fiquei muito sentido com essa notícia aí, mas ao mesmo tempo esses caras aí representaram no jornalismo esportivo, e se hoje a gente está aqui, esses caras também têm essa culpa. Realmente, Jonathan, três gigantes, né, do cenário esportivo, da crônica esportiva. Silvio Luiz, uma lenda. Também é um dos narradores assim que eu mais gosto, que eu mais gostava de ouvir. Campeonato italiano. Também ele narrou a Série B durante tanto tempo, Paulistão. Então é inesquecível, né, a narração dele, os bordões. Para mim, um dos narradores mais criativos, mais carismáticos, que você poderia assistir tipo um jogo feio, um jogo ruim, mas com ele o jogo ficava bom. Ele Com dava certeza. essa magia, né, da arte de narrar, da arte do improviso, que ele era muito bom também, e trabalhou durante a vida toda, né? Ele começou como ator de radionovela, depois se tornou árbitro de futebol, inclusive ele apitou o jogo de estreia do Morumbi, o jogo inaugural do Morumbi, ele estava lá, entre os árbitros. São Paulo e Benfica. São Paulo e Benfica, gol do Peixinho, isso, do Peixinho. na inauguração do Morumbi. E depois se tornou um dos narradores assim mais consagrados da história, trabalhando em grandes emissoras, né, e sempre trazendo alegria. Antero Greco, né, genial, ele conseguia dar leveza na sua fala, de qualquer assunto que ele fosse abordar, ele falava com muita clareza, muita facilidade. O humor dele, junto com o Amigão, entrou para a história, né, no Sport Center. Muita gente não ia dormir sem assistir o Sport Center antes, para ver as notícias do futebol, só que na visão bem humorada do Amigão e do Antero Greco. Inclusive, eu conversei tanto com o Antero Greco como com o Silvio Luiz em 2020 por telefone, quando eles participaram do programa Sport 9, né, que eu produzo lá com Alex Miller. Então, legal, duas pessoas incríveis. Eu já era fã, depois da conversa fiquei mais fã ainda, porque eles tratavam a gente com muito carinho, super bem, né? Tanto o Antero como o Silvio Luiz têm grandes histórias, né, no mundo esportivo. E o terceiro nome também que se foi nessa madrugada é o Apolinho, né, o Washington Rodrigues, que é mais conhecido ali no Rio de Janeiro. Trabalhou durante muito tempo, né, na Rádio Tupi, junto com o Zé Carlos Araújo, o garotinho, né, narrador lá. Mas ele também foi técnico do Flamengo em 2001 e é uma figura emblemática, né, na história do jornalismo esportivo lá no Rio de Janeiro. Então, o Apolinho também, sentimentos aos familiares, as pessoas aí, né, que trabalharam com ele, é um grande nome também, muito importante, assim como o Antero Greco e o Silvio Luiz. Então, hoje o jornalismo esportivo está de luto, porque três grandes lendas, três grandes ícones e, acima de tudo, três grandes referências partiram aí, né, para um plano melhor, mas deixam seu legado para sempre aqui. Com certeza, cada um contribuiu muito, né, para o avanço, né, do jornalismo esportivo, para influenciar várias pessoas que estão cursando essa faculdade hoje em dia, ou que já cursaram. Então, inspiraram muitas pessoas e, com certeza, alegraram, né? Alegraram todos os lares que assistiram ou uma narração do Silvio Luiz, ou um comentário do Sport Center com o Antero Greco, ou então um jogo, né, narrado pelo Zé Carlos de Araújo, um comentário do Apolinho na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Então, a live de hoje é dedicada a essas três grandes lendas do jornalismo esportivo. Boa, Fábio, belas palavras. O Apolinho, eu vou ser sincero, amigos, ele como o Fábio falou, ele é mais da imprensa carioca.
Eu conheci há pouco, depois eu fui ver algumas coisas, eu via dele, mas não era um cara que eu tinha esse conhecimento dele, mas foi uma coincidência muito triste, né? Mas também, assim, graças a Deus, né, velho? O Silvio Luiz morreu trabalhando com 90 anos, fez campeonato paulista, né? O Sim. cara não sofreu. Já o Antero Greco teve um momento mais complicado, mas com certeza são pessoas aí que inspiraram a gente. Belas palavras do Fábio aí. Nós, mas todas as outras referências que a gente também acompanha, né? Os outros jornalistas esportivos que tiveram a oportunidade de trabalhar com eles e os tinham como referência. Silvio Luiz é de uma escola de narradores que hoje é responsável por ter, sei lá, como que é o nome do mano que foi pra Globo agora, há pouco tempo? O Everaldo Marques. O Everaldo Marques, tal, que tem Andrade. esse jeito de, né, irreverente de fazer Irreverente. a narração natural, esportiva, né, e tal. Exatamente, pô. Esses caras são percussores para poder existir essa galera da nova geração que todo mundo gosta de acompanhar, porque acha divertido, é legal. O futebol, o entretenimento, ele tem esse viés. Quanto mais prazeroso for para você acompanhar, mais fácil é de você se apegar ao esporte em si. Então, assim, é legal você ter essas referências, você ter esses ícones, né, essas lendas dentro do esporte, da narração esportiva. E, assim, um grande pesar para nós, né, perder pessoas tão importantes pro meio em curto espaço de tempo, né? Mas tudo bem, as coisas acontecem. Quando a gente foi falar hoje no grupo, né, nosso grupinho em particular, cada um conta um pouco da história principalmente do Silvio Luiz, né, que foi um cara assim mais vivo, né, na nossa vida, porque o Antero Greco, querendo ou não, ele era da TV fechada, né? Então não era todo mundo que assistia ESPN, que tinha ESPN, de uma época que não era do streaming, era da TV a cabo, e ESPN era o pacote mais caro, né? Então o Silvio Luiz, ele fez a nossa alegria. O Sérgio, que não está participando da live, falando do campeonato italiano, que o Silvio Luiz narrou na época da Band, na época da Rede TV. Eu assistia na época da Rede TV, porque o comentário era... Quem comentava... Mano, o Januário para, velho. Mas é isso, né? Então eu também acompanhei o Silvio Luiz muito. Aí, essa época que ele narrava o campeonato italiano na Band, era uma época do Milan, puta, que eu adorava. Tinha Ibrahimovic, Robinho, Pato, Thiago Silva. E o Milan foi campeão essa temporada, né? A última temporada do Milan campeão, né? Quer dizer, a penúltima, né? E ganhou recentemente, né? Pô, meus amigos,